Bom dia, amados. A paz do Senhor esteja com cada um de nós, amém? Diz que quando a gente dá um bom dia e não é correspondido, ele volta tudo pra gente. Então eu vou falar bom dia de novo, eu quero ouvir que ele volte, não, que ele interiorize. Vamos lá? Bom dia, amados. Bom dia! Agora sim, muito bem, acordaram. Tudo bem que nós saímos daqui da igreja ontem, ou melhor, saímos agora mesmo, não é? Deu nem tempo de descansar, então os irmãos já estão cansados, já chegaram cansados. Então vamos acordar, né? Porque ontem foi a comemoração, o início da comemoração de mais um ano de existência dessa igreja. E foi uma bênção, né, irmãos? E vamos continuar sendo abençoados hoje com mais uma porção da palavra, com momentos edificantes, como foram os de ontem. Só que hoje nós não vamos ter aquela orquestra maravilhosa que teve aqui ontem. Não é assim, pastor? Foi uma bênção, né? E foi muito edificante, trouxeram louvores, hinos maravilhosos, que nós flutuamos com ouvir aqueles louvores, aquelas músicas, né? E muitas vezes nós ficamos assim olhando aqueles instrumentos, a organização, a concentração dos irmãos que estavam aqui à frente do trabalho. Foi verdadeiramente uma bênção. E prosseguindo, né, com mais um momento de aprendizagem da palavra do Senhor, nós vamos hoje iniciar nossa EBD, agradecendo, né? Agradecendo por essa oportunidade que mais uma vez estamos aqui na casa do Pai. Não tem lugar melhor no mundo de estar senão esse. E ainda você acordar e vir para cá é bênção dobrada, triplicada. Sem contar que muitos dos irmãos caíram na cama, né? Porque quando a gente acorda e nem ora, nem fala com o Senhor, a gente cai da cama. Mas quando a gente conversa com Ele, nós verdadeiramente acordamos e despertamos. Não é assim? Então, neste momento, nós vamos orar. Vamos conversar com Deus. Se você não teve a oportunidade de falar com Ele ainda tão cedo, vamos falar com Ele juntamente com a nossa irmã Ana Nísia, agradecendo por este momento, por estarmos aqui, por todos que nos visitam. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos felizes demais, Pai, porque a nossa igreja está fazendo mais um ano. Ó Pai, que presente maravilhoso que o Senhor nos dá da vida, da saúde, de termos uma igreja vibrante. Ó Pai, muito obrigado, porque nós podemos ver esse momento tão feliz e alegre. Pai querido, te agradecemos a nossa escola dominical. Muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui. Queremos que o Senhor esteja abençoando cada irmão que pode vir aqui. Que nós tenhamos um aprendizado do Senhor nesta manhã. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Te agradecemos muito, Pai, porque o Senhor tem cuidado da nossa superintendente, das suas lutas. O Senhor tem abençoado ela demais, os professores, o Senhor tem guardado. Muito obrigado por tudo que acontece aqui nessa escola maravilhosa. Sim, sim. Nos abençoe. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar os irmãos agora, que já acordaram todos, ninguém pode falar que não conversou com o Papai do Céu hoje, né? Já conversamos. E agora nós vamos ver um cadinho da porção da palavra lá em Mateus, capítulo de número capítulo de número 16, versículo de número 18, somente a parte B. Eu vou ler todo, irmãos, vocês acompanham a leitura comigo, porém, vamos dar ênfase somente na parte B. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então vamos lá, irmão, a parte B diz assim: edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, isso, pastor, vamos ler juntos? Volta aí, todo mundo. Parte B. Juntos. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Amém? Como eu disse, ontem nós tivemos um momento aqui diferenciado, um momento de bênção, né? Desde a ministração dos louvores, né, pela orquestra, como eu disse, como também a palavra que o pastor Elias trouxe ontem, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 8 a 20, isso, né, que foi uma bênção. E hoje nós vamos continuar ouvindo. E o versículo lido, que nós acabamos de ler, ele é uma promessa de Deus, né, para nós, de que Ele edificaria a sua igreja, né? Essa palavra igreja não significa somente alvenaria, as paredes, as construções, mas a igreja somos nós, né? Fazemos parte desse corpo dos crentes, né, dos cristãos que seguem Jesus, composta de pessoas assim como eu, como você, e como cada um dos ministradores da palavra que estiveram aqui à frente, que vieram no decorrer desses anos, construindo história, assim como eu, como você, que participamos. Nós somos peças desse quebra-cabeça, nós somos página dessa história escrita nos livros do Senhor. E por isso nós precisamos de ser transformados pelo Evangelho, verdadeiramente transformados, e sairmos propagando essa palavra, sermos transformados, sermos usados pelo Senhor. Nós precisamos de permitir que isso aconteça nas nossas vidas. Que muitas vezes a gente acha que levar a palavra do Senhor é só para os nossos reverendos, só para os pastores, mas eles estão aqui todos os dias nos ensinando. E por isso nós precisamos também de orar por ele, porque nós somos parte desta comunidade vitoriosa e poderosa. E Jesus tem estado conosco todos os dias. Não é fácil completar 37 anos de igreja, de irmãos, de crentes renovados, né? E que nós possamos continuar construindo história, fazendo história na presença do Senhor, sermos fiéis à palavra dele e testemunhar da graça infinita de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Nós vamos agora continuar falando com o nosso Deus agora através dos louvores que serão ministrados pelos nossos amados irmãos da casa. No
corpo da gente ainda está se conectando, né, com as funções ativas, mas este momento nós iremos cantar um louvor que é bem pra cima, é bem alegre. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé para nós cantarmos juntos, alegres, engrandecendo, se é que é possível isso, né? Como é possível engrandecer o nome do Senhor? É possível glorificá-lo, né? Glorificar o nome do Senhor através desse louvor. Vou convidar os irmãos que nós cantemos juntos, um louvor já conhecido aqui da igreja. Louvemos. Separasse um momento para que nós tivéssemos também os dízimos e as ofertas trazidas aqui à frente. Nós temos esse costume aqui pela manhã também, e faremos deste momento, enquanto louvamos a Deus com esse próximo louvor, tá? Então, este momento da
da nossa expressão de amor para com Deus, expressão de gratidão para com Deus, a entrega nos dízimos e ofertas. Para esse momento, queremos cantar Seja o Centro. Esse é o desejo do nosso coração, que Deus seja o centro da nossa vida, que Deus seja o centro de tudo e tudo. Vamos.
diáconos a estarem orando, agradecendo a Deus, encerrando esse momento de louvor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Deus. Graças rendemos a Ti, ó Deus, mais esse dia, mais essa oportunidade, ó Pai. O Senhor nos trouxe aqui na sua casa. Sabemos, ó Deus, que é um privilégio podermos estarmos aqui para louvar, para ouvir a Tua palavra, Deus. Por isso somos gratos a Ti, Deus. Sabemos que não merecemos, mas o Senhor tem sido misericordioso para com cada um de nós. Ó Deus, na oportunidade aqui agradecemos também pelos dízimos e ofertas. Como determina a Sua palavra, entregamos aqui no altar do Senhor, em obediência somente a Ti. E graças a Ti, Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, que o Senhor tem provido, assim, ó Deus, em nossa área pessoal, profissional, espiritual. O Senhor tem nos dado vitória, Pai, dia após dia, dentro de nossos lares. Obrigado por isso, Deus. Fique conosco ao decorrer dessa EBD, que a Sua palavra aqui, os louvores entoados, sejam para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Essa oração que fazemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Bênção. Desde ontem, nós estamos sendo assim, edificados com tudo que temos ouvido e tem acontecido aqui. E agora nós, num momento assim, bem gostosinho, né, que nós vamos ver aqui, preparado com a nossa irmãzinha, com todo carinho pela nossa irmã Thaís, junto com as nossas crianças. Eu quero convidar as crianças para vir aqui com a tia Thaís agora, que vai ter uma apresentação, mais um louvor, né, tia Thaís? Com as crianças. Muito lindo, e eu digo assim para essas crianças, que daqui mais uns 37 anos, vocês estarão vendo ali no telão, passar vocês aqui, bem pequenininhos cantando. A tia Léa acredito que não estará aqui mais para ver, né? Mas os irmãos, né, os pequenos vão estar olhando, nossa, olha lá como é que eu já participava dos trabalhos da igreja. E o pastor já depois está orando pela família no altar, que é a família do diácono Wesley, né? E a aniversariante da semana, que é a nossa irmã Giana. Pastor Jesus, amém? Bom dia, gente. Bom dia. Eles já falou aqui que hora que era. O pessoal estava levantando agora, isso. Eu falando com o pessoal desde 5h30 da manhã, eu já estou me preparando o meu corpo, né? Graças a Deus. Bom, a gente agradece, né, a Deus pela presença dos irmãos, tanto ontem como hoje. A gente espera que você esteja com a gente hoje à noite para que juntos estejamos celebrando assim o nosso Deus. Ao longo do mês a gente pediu, né, que você trouxesse e colocasse no gasofilácio, ou no Pix, ou no depósito bancário, o que você quiser, uma oferta de gratidão a Deus. Normalmente a gente não costuma
fazer oferta no dia de sábado, porque a gente imagina que no sábado sempre tem mais visitantes e tal, e a gente entende a questão bem interna nossa, é o nosso momento de gratidão a Deus. Então, a pessoa já à noite traz sua oferta de gratidão, de louvor a Deus, porque 37 anos de bênçãos que Deus tem dado, sustentado a nossa igreja. Então fica aí a nossa palavra de gratidão a todos, os irmãos da SAF, os irmãos, as sociedades internas, muito obrigado. Convidar aqui à frente, Lico e a família, a gente está orando por vocês. Essa semana passada foi a Giane, né? Dia 7, né? Isso. Agora é Giane. Então tá. Então legal. Cadê? Tá aí? Ah, tem alguém que está trabalhando. Então vem cá você. E a gente ora por você semana passada e pela sua irmã. Não é? O presbítero Márcio não pôde estar presente ontem. Eu vou pedir o Márcio para que venha aqui, para que ore pelos aniversariantes, pela família do altar. Os avisos da semana estão no boletim. A nossa impressora teve que passear lá em Nova Venécia, que aqui não arruma, então por isso a gente continua sem boletim impresso, mas o boletim está no grupo, né? Você dá uma olhadinha aí depois. Então, esses são os avisos. Nós vamos orar. Deus maravilhoso, Deus nosso, Pai de amor, nós te agradecemos por este momento especial aqui na tua casa, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje, dia especial, Deus, momento especial de gratidão, Senhor, por mais um aniversário da nossa igreja. Obrigado, Pai, por este nome aqui na cidade, ó Deus, Filadélfia, Pai. Obrigado, Senhor, porque temos feito a nossa incumbência que o Senhor nos deu um dia, ó Deus, os dons que o Senhor distribuiu a cada um de nós como irmãos aqui, ó Deus, da Igreja Presbiteriana Filadélfia, Pai. Somos honrados, ó Deus, por pertencer a esta casa, Pai. Obrigado que o Senhor tem tido misericórdia de cada um de nós, o Senhor tem nos abençoado ricamente, ó Deus, e nos aumenta a fé cada dia, ó Pai, para que possamos prosseguir neste ato, ó Deus. E em especial a família do altar nessa semana, a família do Diácono Lico, ó Deus, que sua família, Deus, possa estar sentindo a tua presença, Deus, diuturnamente, ó Pai, que a tua mão poderosa possa estar sobre este lar, como tem sido até aqui, derramando bênçãos, ó Deus, não deixando faltar nada material, o alimento, Deus, de cada dia, mas também a palavra, Deus, a tua palavra, o alimento espiritual do nosso dia a dia. Abençoa também, ó Deus, os aniversariantes, ó Pai, que o Senhor possa continuar, ó Deus, dando o desfrute, ó Deus, aqueles aniversariantes, ó Pai, que também possam estar sentindo a tua presença, ó Deus, que possam estar tendo força, ó Pai, para o trabalho, para os seus afazeres diários, ó Deus, mas que tenham, ó Deus, o ânimo, dia após dia, de buscar o Senhor, buscar a tua palavra, ó Deus, e vir à tua casa, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se nós pudermos sentar, muito obrigado. Passo a palavra ao pastor Elias. Bom dia, irmãos. A graça e a paz estejam com todos. Eu queria avisar os irmãos que a minha irmã, quando estiver aqui na frente, não constrange a gente falar da gente cair da cama, porque eu acordei 2 e pouco da manhã, um pesadelo que estava roubando minha moto. Aí fui dormir lá com umas 5 horas, a Eusilene falou que ia colocar o relógio para despertar às 6h30. Eu falei assim, não precisa não, todo dia eu acordo 5 horas. Eu falei assim, então coloca. Aí ela disse, eu coloquei. Quando fomos ver, era 8h15. Aí eu só mudando de roupa, então eu despenquei da cama. Mas irmãos, que acolhida, viu? Chegamos lá, tinha caixa de bombom. Vocês não pensam que talvez um membro da igreja assim que tenha diabetes? Não, mas nós não temos não, tá? E comemos. E um buquê de rosa que eu vou falar para vocês, eu nunca dei um buquê de rosa tão bonito para minha esposa. Eu fiquei constrangido, vocês me constrangeram. Se vocês tratarem todos os visitantes assim, misericórdia, não vão querer parar de vir aqui. Então que Deus abençoe vocês, essa hospitalidade nós agradecemos. Nosso irmão Tobias, é Tobias não, qual é o seu nome?
Getro. Ontem eu fiz a pergunta, estou ouvindo, não tem nada a ver com Tobias. Mas Tobias, gostei de Tobias. Não é Getro, me perdoe, Getro. Nossa, eu vou arranjar problema aqui. Ontem na pregação eu perguntei quanto que valia os 10 mil denários, né? Ele fez a conta, ele falou assim: pastor, hoje fica na parte de 7 milhões a 7 milhões e meio de reais. Com certeza é mais que eu ganho durante um ano. Todos aqueles livros queimados ali. Então vocês veem o que é uma fé, uma transformação e uma conversão, de abandonarem tudo para seguir a Jesus Cristo. E eu queria nesse instante que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 13 a 34. 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus do Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Querido Pai, aqui estamos diante da Tua palavra e rogamos ao Senhor pela Tua graça e misericórdia, que nos use, ó Pai, como instrumento para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha fazer diferença nas nossas vidas. Assim rogamos ao Senhor pela orientação do Teu Santo Espírito, orando em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez todos, eu acredito que nós já ouvimos falar muitas vezes de um homem chamado Horatio Bates Spafford. Era um advogado norte-americano que perdeu tudo que tinha, os seus bens, em um incêndio que aconteceu em Chicago.
E nisso ele manda a sua família para a Inglaterra em um navio. E naquele navio há um naufrágio e morrem suas 4 filhas. E ele fica sabendo do que ocorreu, a sua esposa sobreviveu, vai se encontrar com ela. Chegando na Inglaterra, se torna professor do seminário presbiteriano. E depois tem um filho. Seu filho, depois, lá para os 8, 10 anos de idade, tem uma febre e ele morre também. Esse mesmo homem que escreveu o hino "Sou feliz com Jesus, sempre sou". 37 anos de organização dessa igreja, eu tenho certeza que vocês já passaram por momentos difíceis. Já passaram? Tem certeza? Já passaram por decepções, frustrações, choraram dentro dessa igreja? Morreram pessoas queridas de acidente. Não quero ficar trazendo muitas memórias difíceis para esse momento. Todos nós na nossa vida tivemos momentos difíceis, lutas, aflições que nos tiraram a visão, que nos tiraram a alegria. E eu queria falar nessa manhã sobre esse texto dos discípulos no caminho de Emaús, em que Jesus, que andou com eles por 3 anos, agora então, esses discípulos que faziam parte dos 70, Jesus tinha os 12 apóstolos, mas tinha os 70 com eles, além de mulheres piedosas que o serviam. E nesse contexto, Jesus então é preso, é condenado injustamente, ele é crucificado no madeiro, ele morre, é sepultado. Então, nesse 3º dia, Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, aparece a alguns, mesmo as pessoas dizendo: hoje Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. Alguns ainda continuavam não crendo. Entre esses dois, quem mais não cria, irmãos, que Jesus tinha ressuscitado? Tomé também não acreditava. Mas Jesus ressuscitou. Não acredita enquanto eu não colocar o dedo na ferida, no lado, nas chagas de Jesus. Quantas vezes nós falamos que somos crentes, mas parece que nós vivemos como se nós não fomos, que não acreditássemos no poder de Deus, na ação de Deus, e que Jesus Cristo está vivo. Então eu queria falar, pode passar para nós, sobre as dificuldades da vida e Jesus Cristo. E quando nós falamos sobre isso, eu queria tentar alguns pontos. Pode passar, meu irmão. As dificuldades da vida às vezes nos tiram a visão. O verso 16 que nós lemos vem falar sobre os seus olhos. Como é que estavam os seus olhos, irmãos? Impedidos de o reconhecer. Jesus estava do lado deles. Ele estava impedido de reconhecer Jesus. Por quê? Por causa da dor, a dificuldade, a luta. Irmãos, quando nós olhamos lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 18, o profeta estava dormindo, o seu moço acordou e viu um exército grandioso à frente dele e falou assim: olha, acorda aí, nós estamos em situação difícil. E no verso 20, então o profeta ora e diz: Senhor, abre os seus olhos. E quando ele abre os seus olhos, vê um grande exército no céu, maior do que aquele. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 7, foi um pior. Adão e Eva estavam ali, irmãos, numa vida tão boa, mas resolveram pecar. E ali então abriram seus olhos e viram que estavam nus. Aqui não foi para o bem, foram ver a podridão, a pecaminosidade. Tem muita gente olhando, irmãos, mais o pecado do que as coisas de Deus. Nós lemos também quando Pedro vai ter com Jesus sobre as águas, em que Jesus estava andando, indo em direção ao barco, e eles gritaram atemorizados, achando que era um fantasma. E o Senhor disse: olha, calma, sou eu, não tem mais. E se és tu, Pedro diz, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E então o Senhor disse: vem. Ele começa a andar, mas começa a afundar, porque ele começa a reparar na força do vento. Nós usamos muito esse tempo para criticar Pedro. Mas você andaria sobre as águas, irmão, se alguém te chamasse?
Você teria esse tipo de fé? Aí você pode dizer, se for Jesus eu iria. Mas Pedro andava com Jesus, conhecia Jesus, mas naquele momento começou a reparar na força do vento e na coisa ilógica, irracional que ele estava passando. Mas, queridos, essas circunstâncias às vezes nos tira a visão. Mas outro ponto, as circunstâncias podem passar, às vezes esfria o nosso coração. O verso 21, olha a fala desses homens. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia que desde que tais coisas sucederam. Às vezes nos tira o ardor, nos tira a alegria. Quando a gente vem à casa do Senhor, a gente tem que lembrar, salmista: alegrei-me quando me disseram, casa do Senhor. Essa alegria do seu coração hoje cedo, quando você acordou, eu não posso dizer que foi o meu, porque eu acordei de supetão, né? Então não deu nem tempo, eu estou atrasado. E eu não gosto de chegar atrasado, não gosto nenhum. Mas aí, irmãos, o que acontece? Às vezes a dificuldade, você não tem mais alegria de vir à casa de Deus. Talvez você, eu vou ter que ir lá de novo. Não é de novo. Graças a Deus, mais um dia da oportunidade de estar na casa de Deus. É essa alegria. Mas às vezes, irmão, o coração da gente vai se esfriando. Queridos, não foi isso que aconteceu com o salmista Davi? Que ele ora: Senhor, restitui-me o que, irmãos? Alegria do que? Da salvação. Nós temos sempre que orar: Senhor, me restitui essa alegria. Você que é líder da igreja, já passou por momentos difíceis? Achava que não estava tão firme na fé? Ainda bem que isso não acontece com pastores. Será que acontece com pastores? Acontece também com pastores, que sempre leva tanta pedrada, tanta cacetada. Irmãos, Deus me deu a graça de ter uma esposa que canta, toca também. Minha filha também toca e canta. Meu filho só toca instrumento. E eu não podia ser diferente. Eu toco berrante. É a única coisa que eu sei tocar. Cantar, eu sou um zero à esquerda. Não canto nada. E eu desafio quem está do meu lado. Eu lembro quando comecei a namorar com a minha esposa, e não era evangélico, só explicando isso. E aí eu cantava para ela aquelas músicas do Roberto Carlos. As folhas caem. Alguém conhece? As folhas caem, o inverno já chegou. E onde anda o meu amor? Ela falou: nossa, você tem uma voz tão gostosa, rouquinha. Casei, meu filho. Começa a cantar para mim: pode parar, você está desafinado. Então mudou a cantiga. Mas quantas vezes eu já levei pedrada na igreja por causa da minha voz? A irmã que chega perto de mim e fala assim: a voz do senhor sempre foi ruim desse jeito. Eu falei assim: eu nasci com ela. E uma outra irmã chegou perto de mim e falou assim: pastor, tem uma pessoa, uma amiga minha, que tinha uma voz ruim igual do senhor. Ela fala assim: fez cirurgia, ficou boa. Eu falei assim: graças ao Senhor que ela fez cirurgia, ficou boa. Deus te abençoe. Você nunca levou uma indireta? Algumas irmãs, eu já vi uma irmã, eu tive que repreender a irmã. Chegou a outra irmã na igreja, foi no salão, mexeu com o cabelo e veio toda linda, né? Quando chegou, a outra irmã falou assim: você mexeu no seu cabelo? Ela assim: mexi. Foi com o cabeleireiro tal? Eu falei assim: foi com a cabeleireira tal. Não é a cabeleireira Leia não, né? Foi. Ela falou assim: deu para ver, ficou bom? Não, porque ela não sabe fazer. Por que você não fecha a sua boca? Né? Para de falar. Coloca as pessoas para cima. Tem gente que faz de tudo para jogar a pessoa para baixo. Você errou quando você tocou instrumento, você errou quando você cantou, a sua pregação foi assim, seu estudo não foi bom. Irmão, o que é isso? A reclamação da nossa parte. Por que nós não podemos elevar as pessoas? Eu estava indo até ver o reverendo Tarcísio em Colatina, saí lá de São Mateus, passando por Linhares, parando numa padaria. E ali estava eu, minha esposa e minha filha. E aí então, na hora de pagar, eu vejo do meu lado uma senhora sentada com o marido dela e a filha.
E aquela senhora estava com aquele... Qual o nome daquele trem? Hã? Labirintite? Não, aquele trem enrola na cabeça. Hã? Bob! A senhora estava com a cabeça cheia de bola, estava parecendo uma Florinda. E eu vi que ela estava meio constrangida ali. Não, mas eu tenho labirintite de vez em quando, meu irmão. Aí eu comecei a olhar para ela, eu me segurando. Aí minha filha falou assim: pai, o que está acontecendo? Nada, não, filho. Porque tem uma hora que eu não aguento, sabe? Não tá de falar. E aí eu cheguei perto daqui, na hora de ir embora, a minha filha falou assim: espera aí, filha. Eu cheguei na mesa daquela senhora, falei assim, era um sábado de manhã. Falei: só vai para a festa? Ela falou: o quê? Só vai para a festa? Hoje à noite? Ela falou assim: vou. Eu falei assim: deu para ver. E tem uma coisa, hein? Só já está linda, só vai ficar mais linda ainda. Marido da senhora já falou que só está linda? Ah, não, eu estou meio feia. Não, só está linda. Vai ser a senhora mais bonita da festa. Seu marido vai te abraçar e vai dar um beijo na frente de todo mundo. De tão feliz. Ah, muito obrigado, de nada. Aí minha filha falou assim: pai, o que é isso? Minha filha, também não recebeu elogio hoje. É preciso ter elogio. Por que você não elogia? Por que a gente não elogia as pessoas? Caixa de supermercado. Eu passo, eu vejo a pessoa, quando a pessoa vejo com a cara assim triste, uma vez cansada, eu compro uma bala e abro na frente dela assim: toma, para adoçar seu dia, que Jesus te abençoe. E alguns não querem, né? Outros aceitam. Por que a gente não eleva as pessoas? Às vezes, irmão, nosso coração está tão duro, um coração frio, um coração gelado, não se importa. A gente vê as crianças vindo aqui na frente cantar. Que bênção que é, não é? É bom demais ver as crianças cantando, louvando o nome do Senhor. Isso é bênção de Deus. A igreja está precisando, irmãos, sorrir com os que se alegram e chorar com os que choram. Estou numa igreja muito acolhedora, a igreja presbiteriana Manancial, mas eu tenho batido na igreja em um ponto que a igreja ainda está falhando, que é o ofício fúnebre. Muitas pessoas dizem: eu estava no trabalho, não podia ir. Irmãos, o ofício fúnebre é o momento mais difícil para a família naquela hora, e todos contam aqueles que estão dentro da igreja, principalmente os irmãos da fé. E se você, porventura, tem alguém aqui que diga assim: eu não consigo ir em ofício fúnebre, eu não consigo ver pessoal morto, então venha pela pessoa viva e sente no último banco. Tem muita coisa que tira a alegria da gente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu fui pastor de uma igreja de Lajinha. Resolvemos comemorar o aniversário da igreja. Chamamos coral, equipe de louvor, o grupo vocal e o pastor de fora, e eles vieram na comemoração domingo à noite, igreja lotada. Eu tinha falado para a igreja: chega mais cedo, que vai ter uma surpresa. Qual era a surpresa? Era um grupo vocal que ia cantar a capela Agnus Dei no início. A igreja estava lotada, a galeria lotada. E nisso, na hora de começar o culto, quando dei sinal para o pessoal ir para frente, eu só ouvi os seus disparos. Foram 6 disparos. E aí eu achei que era o som que estava dando estalo. Eu falei: o som está dando estalo, mas eu vi que o pessoal tinha trazido o som estava aqui. Eu ouvi uma movimentação atípica atrás, aí eu desci, passei por meio do corredor, encontrei o irmão Robinho, alvejado, e aí na ânsia de morte atrás do último banco. Eu peguei no colo, eu disse: Robinho, fica firme. Colocamos ele no carro e ele foi levado para o hospital e morreu. Igreja lotada, o pessoal começou a entrar em desespero. Nós fizemos uma reunião de oração naquela noite, e Deus, assim, em sua graça e misericórdia, na segunda-feira foi o ofício fúnebre. Não cabia de gente dentro da igreja. O pastor, o presidente do presbitério, veio me procurar e falou assim: eu sabia que você era muito próximo ao irmão, e nós vamos te dar 60 dias de licença para você cuidar de você.
Eu já não sou muito normal não, sabe? E aí eu falei assim, mas como que eu vou abandonar a igreja no momento que a igreja mais precisa do pastor? E algumas pessoas da cidade falaram assim, aquela igreja vai fechar as portas. Aquela igreja não fechou as portas, pelo contrário, ela cresceu mais ainda. Tem muitas vezes, irmão, nós temos, talvez você diga, eu tenho motivo para estar do jeito que eu estou, sem ânimo para ir na igreja, sem ânimo de louvar, sem ânimo de servir a Deus. Mas, irmãos, nada é comparável ao que Cristo passou por você e por nós naquela cruz. Ele nos ama de uma forma tão especial. E por isso, irmãos, que eu queria falar acima das circunstâncias. Irmão, data show, pode passar. Acima das circunstâncias da vida está Jesus. Não importa, não acabamos de cantar, não importa quem você é, né? Mas não importa a situação que você está passando, acima de tudo está Jesus, porque Ele está conosco. Amém, queridos? Em primeiro lugar, Jesus, pode passar, é aquele que se preocupa, é aquele que para os eventos e para as pessoas. O que nos diz aqui a palavra, irmãos, no verso 17? Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Muitas vezes Deus nos para. Talvez, irmão, você está elétrico, correndo para lá e para cá. A gente já acorda elétrico. A nossa mente é bombardeada o dia inteiro. Quando você tem tempo livre, você está lá no WhatsApp, está no TikTok, está não sei no que, e não para de ver coisas. Isso vai adoecendo a vida da gente. Augusto Cury colocou lá aqui o SPA, a síndrome do pensamento acelerado. As pessoas estão aceleradas demais, não para. Às vezes Deus vai falar assim: é hora de parar, é hora de se aquietar. Os discípulos estavam indo à medida do caminho, só reclamando. Você já andou com gente que reclama? Vocês conhecem alguém assim? Não, na igreja de Filadélfia não tem ninguém assim. Mas tem gente que reclama de tudo. Lá na nossa igreja tem umas pessoas que reclamam do ar-condicionado. Eu falei do ar-condicionado aqui, mas tem um que reclama do ar-condicionado, está fraco demais, outro fala que está forte demais, está frio demais, hoje já está quente. Tem umas irmãs lá na menopausa e tem homens da andropausa. E tem os jovens lá também. Então, como é que você vai agradar todo mundo? Não tem jeito. E aí, irmãos, começa a reclamação. Esses homens estavam ainda, à medida que caminhavam, reclamando. Mas Jesus para os eventos, para as pessoas, por quê? Porque Ele se importa. Ele se importa com a gente. Irmãos, quando nós olhamos para o cego de Jericó que gritava, lá em Mateus capítulo 20, verso 32, diz a palavra: então, parando Jesus, perguntou: o que queres que eu te faça? Quando muitos estavam falando, cala, fica quieto, ele gritava mais. Aí Jesus foi quem parou. O ritmo que nós vivemos hoje em dia é muito frenético. Mas o Senhor é aquele que para a mulher hemorrágica. De mim saiu o poder. É Jesus quem para por causa da mulher sirofenícia. É o Senhor quem para a viúva saindo da cidade de Naim. É Jesus que para cuidar de nós. Olhar debaixo de uma árvore, olhar para o alto e ver Zaqueu: desce depressa, convém que eu esteja em sua casa. É esse Senhor que para as pessoas. E talvez você está com o coração tão agitado, tão elétrico, que esteja aqui dentro da igreja pensando o que vai fazer daqui a pouco, o que vai fazer amanhã. A gente não desliga, irmãos. A gente está numa tomada que não para. Nós temos tantas facilidades hoje em dia, não temos, irmãos? Quantas facilidades? Eu estava lembrando esses dias, eu fiz um curso excelente, que vale para mim a vida inteira, o curso de datilografia. Alguém fez o curso de datilografia? 2 vezes, né? Revela a nossa idade.
Qual é o jovem que fez curso de datilografia? Casal que já fizeram curso de datilografia? Não fizeram, não se inscreveram. Eu acho que não existe mais esse curso. Eu lembro quando eu passei na prova da Polícia Militar Mineira, eu recebi em minha casa o que, irmãos? O telegrama. O telegrama. Quem já recebeu o telegrama aqui? Só alguns. Fui abençoado com isso. E aí eu pergunto uma coisa para vocês. Alguém já recebeu uma carta? Vocês jovens já receberam uma carta? Não? Vocês são casados? Por que você não escreve uma carta para ela? E por que? O quê? Não precisa dar datilografia, não escreve a mão. Você também escreve uma carta para ele. Você gostaria de receber uma carta dele? Eu em vez de eu escrevo uma carta para os meus filhos, moro na mesma casa, eu vou em outra cidade, coloco no correio e mando para eles. Não, sabe por quê? Eu falo assim, muitas coisas que eu quero falar, eu mando a carta. Eu mando carta para minha esposa. Irmãos, a gente não tira mais tempo para escrever carta. É algo tão pessoal, meus filhos estão guardando as cartas. E é necessário, sabe para quê? Para a gente criar vínculo, criar histórias. A gente está perdendo tempo, irmão, a vida está passando. Não perca tempo. Tire tempo com a sua família. Meu filho, pai, anda a cavalo comigo. Vamos andar a cavalo. Vamos andar a cavalo junto. Pai, pesca comigo. Fui pescar com ele. A minha filha falou assim: pai, eu nunca andei a cavalo. Mas vamos andar a cavalo. Levei ele para andar a cavalo. Aí um dia desse eu dei uma vontade de saltar de paraquedas. Fui lá em Vitória, saltei de paraquedas. Meu filho falou assim: pai, você tinha que ter me levado. Não seja por isso. Vamos embora. A minha mulher: não. Eu falei: calma, tá comigo. Aí levei, saltou de paraquedas. Agora no início do ano, falei para minha filha: filha, você quer saltar de paraquedas? Não sei, pai. Se não sabe, já é meio caminho para saltar. Vamos? Eu falei: então vamos. A minha, não conta nada de sua mãe, não. Aí eu liguei para lá, já tinha parado, é temporada que salta. E aí eu falei assim: mulher, a gente tem que parar com isso. A gente tem que criar essas memórias afetivas com os nossos filhos. Ande com seu filho, ande com sua esposa, caminhe, faça caminhada. Isso é necessário. Crie esses momentos. Jesus é aquele que para. Às vezes a gente está tão agitado durante o dia. Pare durante o dia, dê uma ligação para alguém. Olhe lá no seu computador, no seu notebook, fotos antigas. Mande por WhatsApp para alguém que você estava na foto, que há muito tempo você não conversa. Faz assim: lembrei de você. Eu tenho feito isso. As pessoas me mandam áudio chorando. Pastor, que memória boa. Que gostoso ouvir isso. Irmãos, faça isso. Pare durante a madrugada, perdeu o sono, mande mensagem para o WhatsApp para alguém da igreja. Fale assim: acordei de madrugada, lembrei de você, quero orar com você. Faça uma oração. Você vai ver o resultado no outro dia. Irmãos, nós temos que parar. Nós temos que aproveitar o tempo que se chama hoje. Jesus vê na dor do coração daqueles dois. Para todo momento e fala assim: de que vocês estão indo tratando? E aí começa a conversar aos seus corações. Isso a gente tem que fazer. Você tem parado? E se Deus te parar assim brutamente, você para aqui. Precisamos parar mais, irmãos. Ouvir mais a voz de Deus, escutar as pessoas. Nós somos tão imediatistas. Nós perguntamos para as pessoas: tá tudo bem? E aí, tudo bem? E se a pessoa começar a falar, a gente vai embora. A gente não quer saber o que está agora. Você já perguntou para o seu irmão, talvez porque está triste na igreja, se está acontecendo alguma coisa, se precisa de ajuda? Você já procurou o pastor, os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja? Ontem eu falei de confessar os nossos pecados uns aos outros. Saiba para quem você confessa também. Eu procuro homens sábios, mulheres sábias.
Analisa? Quem orou? Anelise. Mas que mulher com oração firme, né? A oração é firme. A igreja que tem umas mulheres firmes, né? Graças a Deus por isso, né? Deus tem sustentado. A irmã Marlene está aí? É a Marlene? Veio ontem, graças a Deus. Quantas homens, irmãos, quantas mulheres que têm histórias para contar. Pare com essas irmãs e esses irmãos e ouça-os. Eu fui pastor da Dona Maria Gomes, mãe do Lésio Sáter, lá de Colatina, lá em Batiba. Eu fui pastor dela. E eu ia levar ceia para ela e ela começava a perguntar: minha irmã, como é que só está? Ela falou assim: pastor, eu estou com artrite, artrose, osteoporose. E aí ia falando a quantidade de enfermidade que tinha. Eu gastava 2 horas para entregar a ceia para ela. Aí no dia eu levei uma irmã e ela falou assim: como é que você tem paciência? Eu falei assim: olha, não tem ninguém para vir aqui conversar com ela. É a única hora que ela tem para desabafar e conversar. E às vezes a gente está tão impaciente com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos entes queridos. Ouça, visite, Deus vai te abençoar. Acima das circunstâncias está Jesus, porque é aquele que se preocupa. Segundo lugar, passa para nós, irmão. Jesus é aquele que abre os nossos olhos. Versos 16 e 31. Jesus, então, irmãos, vai falando para eles sobre tudo que está para ocorrer. E aí, então, quando eles falaram: olha, nós achávamos que era ele. E aí, então, Jesus começa a falar aos seus corações que eles estavam nécios e tarde de coração para crer. Queridos, o Senhor abre os nossos olhos? Sim, abre, para a gente ver quantas vezes nós temos recebido. 37 anos dessa igreja. Quantas igrejas que não têm estrutura que vocês têm? Ontem a irmã Gabi, que estava aqui cantando, faz parte do Ministério Me Faz Solzinho, com a Eusilene. O pai dela era pedreiro e ela também faz o serviço de pedreiro na casa dela. E ela, na hora do café, ela estava olhando lá e falou assim: olha só, a canaleta. A canaleta desceu aqui, virou aqui assim, voltou assim, desceu ali. Ela falando para as mulheres: eu falei assim, o que você está olhando aí? Eu falei assim: a canaleta dos fios. Eu falei assim: o que tem a canaleta, irmã? Que perfeição. Eu estava subindo, ela falando, eu estava subindo escadas e olhando a escada assim: que escada bem feita. Olha a porta, pastor, que porta bonita. Como é que foi assentada? Você já prestou atenção nisso, esses detalhes aqui na igreja? Esses bancos almofadados. Eu não quero esses bancos na minha igreja. Eu tenho uma irmã, ela é até vereadora da cidade lá, Isamara. Ela senta no segundo banco. Ela senta e fica retinha assim, fecha os olhos. Ela dorme. Eu tenho que gritar: Isamara! Estou aqui, pastor. Estou intercedendo. Mas tem gente que dorme. Lógico que é bênção, não é, irmãos? Mas nós já sentamos em banco de ripa, não já sentamos? Já sentamos em banco de ripa. Nós já viemos para a igreja, não tinha um tocador para tocar. Vocês lembram disso? A iluminação era péssima. E talvez vocês passaram por tempos em que tinha um pastor que tinha dividido pastor com outra igreja. Já tiveram isso aqui? Dividir pastor com outra igreja? Eu às vezes costumo falar da maldição pastoral. Qual é a maldição pastoral? Na época que o pastor visitava as igrejas, tinha que ter uma pastoreia 3, 4, 5 igrejas, a igreja crescia mais do que o tempo atual. Sabia disso? Por que a igreja não cresce tanto nos nossos dias atuais? Nós temos pastores, que bênção. Mas quem que pregava, visitava, evangelizava quando o pastor estava fora? Os membros. Hoje nós falamos assim: nós terciarizamos o trabalho.
É a função do pastor. Na nossa igreja, nós dividimos a igreja em 4 presbíteros. Os 4 presbíteros têm que visitar toda a igreja. E dividido por 9 diáconos. De 9 diáconos tem que fazer visita também. Cada família recebe no mínimo 3 visitas durante o ano. E talvez você fale assim, os presbíteros, você pastor, mas gosta de receber visita de pastor. Eu falei assim, não. Eu vou dar oportunidade para vocês saberem o quanto que a igreja ama vocês. E eles começaram a ir e falaram assim, pastor, realmente a igreja ama a gente. E era interessante a família chegar e falar assim, pastor, recebi a visita do presbítero. Teve gente que falou assim, nunca tinha recebido a visita de um presbítero, pastor. Primeira vez. Que bênção que foi. Aumentar a comunhão. Igreja de Filadélfia, nós precisamos fazer isso. Irmão, o Senhor vai e abre os nossos olhos. Muitos não veem que Deus está agindo. Jesus Cristo falou lá em Marcos capítulo 8, verso 18, para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. O Senhor diz, tem olhos e não vedes, tem ouvidos e não ouvides. Tem gente que ouve a pregação domingo após domingo e sai do mesmo jeito. Enquanto que tem um sai assim, que palavra abençoada, que tocou o meu coração. O outro diz assim, não entendi nada que pregou. Já pastorei algumas igrejas, alguns irmãos chegam. Aconteceu agora, há pouco tempo, lá na igreja presbiteriana Manancial, que eu sou pastor, cheguei lá, a acústica da igreja era péssima. E aí foi visitar um senhor, estava morando lá, o senhor Estélio Dias. Foi deputado estadual, federal. Aí agora mudou para Vitória. E o senhor Estélio, mesmo quando eu visitava ele, no dia ele falou assim, pastor, eu gosto muito do senhor, mas não entendo nada que o senhor prega. Por quê? O senhor fala muito embolado. O som é muito ruim da igreja. E a gente senta atrás e não entende nada. Aí eu falei para os presbíteros, o problema é a acústica da igreja. Porque a minha voz é igual ao do Cid Moreira. Se alguém está ouvindo diferente, o problema está no seu ouvido. E aí, irmãos, fiz um tratamento acústico da igreja. Melhorou, que agora dá para pregar sem microfone. A pessoa que está lá atrás consegue ouvir. E o problema é quem está lá atrás com um cochicho osso lá na frente. Eu falei assim, ouvi, viu, irmão, que você acabou de falar. Então, irmãos, a gente tem que preocupar com as pessoas. Mas às vezes nós não estamos ouvindo. O pecado, irmão, nos anestesia, sabia disso? O pecado anestesia. Você já viu pessoa que troca o melhor por nada? Não é isso que acontece quando a pessoa se desvia, afasta da igreja, troca um manjar, por exemplo, que nós tivemos ontem à noite ali, suco de abacaxi com hortelã, aquele arroz com estrogonofe, a batata palha, para comer, irmãos, coisas podres lá fora, para se embriagar e se drogar. Quantos nessas festas de carnaval pegaram o pior? Porque o pecado faz isso. O pecado anestesia a pessoa. E a pessoa não vê o que está acontecendo. O Senhor é aquele que vem, irmãos, e abre os nossos olhos. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Todo olho vai ver no último dia. Mas muitos verão, irmãos, pela condenação, mas nós veremos para a honra e glória do nome do Senhor. Eu falo o seguinte, se eu soubesse, lógico que eu não vou saber, porque a Bíblia diz que nós não saberemos a hora que Jesus Cristo voltar. Aí eu já orei, Senhor, se eu vier amanhã, me recolhe hoje. Eu não quero ver Jesus Cristo voltar. Eu não quero ver Jesus Cristo voltar. Por que eu não quero ver Jesus Cristo voltar? Vai ser triunfante, glorioso para aqueles que ficaram. Mas eu não quero ver porque a Bíblia fala lá em Apocalipse que Jesus vai voltar montado em quê, irmãos? Num caminhonete, bicicleta. O que Jesus Cristo vai voltar montado, irmãos? Com o nome escrito na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que ele vai voltar, irmãos? Vocês não leem a Bíblia, não? É um cavalo branco. E vai voltar um cavalo branco. E vai ter um exército com ele montados em cavalos brancos. Será que eu vou perder a oportunidade de voltar montado num cavalo que voa com Jesus?
Eu não, eu quero ir com Jesus antes. Irmãos, às vezes nós estamos tão assim, focados aqui na terra, que esquecemos de olhar para o céu, esquecemos de ansiar pela volta de Jesus. Quantas vezes nós temos orado pela volta de Jesus, irmãos? Às vezes nós estamos tão preocupados com aqui e agora. Na época da pandemia, lá na nossa igreja, eu falei para os membros: desliguem a televisão. A televisão estava adoecendo e matando pessoas. O medo mata. Vamos voltar para as Escrituras, vamos ler a palavra. Utilize esse tempo para ler a palavra de Deus. Quantas notícias ruins, irmãos? O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Jornal não sai nada de bom. Lê a Bíblia. Leia livros edificantes. Busca a presença de Deus. Passe tempo com os irmãos. Crie um ministério na igreja, um trabalho na igreja. Pastor, mas já tem tudo. Não, converse com o pastor. Eu quero criar algo, fazer algo diferente. Faça, e Deus vai te abençoar. Irmãos, quando nós vemos aqui, Jesus vai e abre os nossos olhos. E tem gente que não consegue ver. Fui pastor de uma irmã. A irmã me procurou, pediu para ir na casa dela. Eu fui, ela estava de máscara. Isso em 2003. E eu disse: o que está acontecendo, irmã? Eu falei: senhor, eu estou passando mal. Fiz os exames e o médico está suspeitando que eu estou com tuberculose. Eu disse: irmã, vamos orar. Colocamos a igreja para orar. Ela piorou, foi para a cidade de Ibatinga, para o hospital, e eu fui lá visitá-la. E eu pensei assim: ela está muito triste. Eu tinha recebido na igreja o Arlindo Barreto, né, o Bozo. Ele tinha deixado o nariz de palhaço. Eu falei assim: eu já sei, vou chegar lá no quarto arrasando. Coloquei o nariz de palhaço e abri a porta. Quando eu abri, o quarto estava cheio de paredes. Eu fiquei com uma vergonha. Aí eu falei assim: minha irmã e coisa e tal, e ela chorando. Eu fui dar um abraço nela. E ela disse: pastor, eu sou proibido, não pode me abraçar. Eu disse: mas eu posso te abraçar. Eu abracei. E aí, irmão, nós fomos orando. Aí no dia voltou para casa. No dia ela disse que ela ouviu um programa de televisão. Quem estava pregando? Silas Malafaia. E o Silas Malafaia falou assim: você que tem alguma enfermidade, nós vamos orar agora. E ela disse que foi na frente da televisão. Não colocou copo d'água não, tá, irmãos? Mas foi para frente da televisão e falou: Senhor, abençoa a oração desse homem. E o que o Silas Malafaia fez uma oração: Senhor, se tem alguém enfermo aí, o Senhor cura em nome de Jesus, amém. Ela falou: o quê? Só isso? Não é possível, eu queria uma oração mais poderosa. E aí ela começou a se sentir bem. E aí resolveu ir no médico. O médico fez o exame, repetiu o exame sem acreditar, curada. Aí eu fiquei sabendo aqui, fui na casa da irmã, ouvi falar que você está curada. Pastor, agora não tem nada. E o que você vai fazer agora? Eu pensei: vai dar um testemunho na igreja, né? Eu falei assim: olha, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou processar o médico. Como sim? Eu vou processar o médico, ele falou que eu tinha tuberculose e eu não tinha. Então eu vou processá-lo. Eu falei assim: minha irmã, você não é crente não? Você não crê que Jesus Cristo te curou não? Você estava com tuberculose, mulher. Você foi curada. Tem gente que não olha, não enxerga Deus agindo. Deus está agindo, Deus é Deus de milagres. Nós temos reunião de oração na igreja. Quantos pedidos que nós fizemos e Deus operou, irmãos? Quantos milagres? Quarta-feira passada fui na casa de um amigo meu, ele foi curado de leucemia. Irmãos, Deus pode todas as coisas. Deus é o mesmo. É Deus que dirige a igreja. E nós temos que acreditar nesse poder de Deus. Vamos tirar as vendas dos nossos olhos, as escamas, e enxergarmos o poder de Deus, a glória de Deus que se está neste lugar. Vamos chegar com uma novidade diferente aqui. Vamos chegar mais cedo para conversar com os irmãos. Para isso, acorde mais cedo. Não caia da cama, não, né, irmão? Então, levante-se. Seja diferente. E aí, irmãos, quando nós abrimos os olhos, nós começamos a enxergar. Eu fui a Moçambique, fiquei 35 dias em Moçambique. E pregando durante 35 dias.
O médico me passou um remédio, um sossega-leão. Eu já falei que eu não sou muito normal. E aí me deu um remédio, falou assim: você não está em condições para ir. Eu falei: não, eu já marquei. Iam 10 pastores e mais um missionário. Na hora os pastores foram tudo desistindo. Só ficou eu, um outro pastor e um missionário. E ele tinha feito escala para 10 pastores. Ele falou assim: pastor, agora nós temos que cumprir isso. Eu preguei de manhã, de tarde, de noite, durante 35 dias sem conseguir dormir. Eu deitava, não conseguia dormir. Aí quando eu voltei, o médico disse: e aí? Eu não conseguia dormir. Eu falei: mas você não tomou remédio assim? Eu falei: não, você mandou tomar esse remédio à noite, ou de manhã. Não, era o contrário. Eu falei assim: mas a sua receita está aqui. Quem me sustentou? As orações dos irmãos. Mas nós fomos num lugar chamado Catandica. E quando eu estava lá em Catandica, quem me traduziu foi um pastor cego. Esse pastor cego andou 35 quilômetros sozinho para chegar naquele lugar para participar do congresso. E às vezes, irmão, nós reclamamos tanto. Nós temos nossos carros, né? Pastor, ele já chegou? É o Getrinho? Rafael. Então, irmãos, eu pastorei a igreja e falei assim: hoje à noite está proibido vir de carro na igreja. Nós vamos vir a pé. Pastor, o que é isso? Não, vai vir a pé. Só pode vir de carro se morar mais 4 quilômetros da igreja. Você vai vir a pé. Só pode vir de carro se você trouxer visita. Se não vou trouxer visita, vocês vão vir a pé. Aí uma pessoa me perguntou: para que isso, pastor? Não, porque é muito cômodo. A gente entra no carro, faltando 10 minutos para o culto. A gente chega, estaciona no carro, entra na igreja, participa do culto, entra no carro, chega em casa e vai dormir. Ninguém vê a gente ao longo do caminho carregando a Bíblia. A gente não cumprimenta ninguém ao longo do caminho. O pastor Antônio Herculino foi conhecido na região norte porque ele andava a cavalo, a pé, de bicicleta. E ele ia conversando ao longo do caminho. Pastoreei um irmão, ele falou que o pai dele ficou cego. E ele se converteu. Ele pedia: filho, lê um capítulo da Bíblia. Ele lia um capítulo. No outro dia o pai dele recitava de cor o capítulo. E ele morava em Lajinha. E ele ficou sabendo que a irmã dele estava enferma no Rio Doce. Rio Doce era Colatina, né? Linhares. E eles foram a pé. E eles gastaram 30 e poucos dias para chegar em Colatina. Eu falei: não, peraí, tem algo errado. Eu fiz uma cavalgada de burro e mula, saindo lá de Lajinha para Alto Mutum Preto, gastei 5 dias. Eu falei assim: não, a pé é menos, mas uns 10 dias dá para fazer a pé. Eu falei: não, mas meu pai não dava. Por que não? Eu falei: a gente ia andando, e aí ele ouvia alguém andando a cavalo. Eu falei assim: quem é? É um homem, pai. Ele disse: para ele que eu quero pregar a palavra para ele. Pregava a palavra para um homem. Eu falei assim: vai para minha casa hoje, faz um culto lá. Aí eles iam para o culto. Aí saía andando, falei assim: quem está vindo é uma mulher a pé, para que eu vou evangelizar. E aí evangelizar, a mulher falou assim: vai lá para a nossa casa. Gastou mais de 30 dias ao longo do caminho. É isso que o Senhor quer fazer da gente ainda. Nós temos facilidade? Temos, muitas. Vamos aproveitá-las? Vamos convidar pessoas. Eu te levo no carro. Eu tenho certeza, irmão, que você vai abençoar muito a vida. Terceiro e último lugar, o Senhor é aquele que aquece o nosso coração. Pode passar, irmão. Jesus é aquele que aquece o nosso coração. Quando Jesus, então, irmãos, faz menção de passar adiante, e eles falam com ele, eu amo esse versículo: fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com ele. O que você lembra desse texto, irmãos? Alguém lembra de alguma coisa? Não? Os irmãos não participam, não, pastor? Não. Ou estão tímidos ou estão com medo de mim? Alguém lembra daquele hino? Fica, Senhor, que se faz tarde. É só do início, irmãos. Eternamente
Senhor, Senhor. Eita, é gostoso. Então, irmãos, fica, Senhor, já se faz tarde. Pronto, o Senhor vai. Jesus entra naquela casa e quando ele ora, irmãos, e parte o pão, então eles abrem os olhos e reconhecem Jesus. E Jesus desaparece. E aí, então, irmãos, eles voltam correndo e disseram um ao outro: porventura, verso 32. Vamos ler todos juntos? Vocês não fecharam a Bíblia não, né? Vamos lá? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Irmãos, no porventura não ardia o nosso coração. Arder o coração é comover profundamente. Eles não reconheciam Jesus, mas Jesus ia falando a palavra. Digam que palavra era essa? Começando lá dos profetas. Irmãos, diz aqui a palavra do Senhor, verso 27. E começando por Moisés, lá de Gênesis, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A palavra de Deus tem que aquecer o nosso coração. Há quanto tempo seu coração não é aquecido pela palavra? Talvez você fale assim: é culpa do pastor, é culpa do pregador, mas talvez a culpa não é do seu coração. Estava lá em São Mateus, fiz uma visita a uma senhora, e eu não sei se vocês sabem, o pastor Tarcísio foi pastor lá em São Mateus. E aí então, um membro da igreja estava indo com a esposa, quando chegou na esquina, falou assim: mulher, eu não quero mais ir na igreja não. Aí disse: por que você não quer? Eu não suporto ouvir o pastor Tarcísio pregar. Ele grita muito. Eu acho que não preciso gritar para a gente ouvir. E eu não quero ficar indo na igreja mais. Ela falou assim: meu amor, vamos fazer o seguinte, vamos para a igreja mesmo assim. E quando ele estiver pregando, você fecha os olhos e ora por ele. Quem sabe Deus muda ele. Ele começa a pregar mais baixinho. E aí aquele homem então também foi, começou a ir depois de uns 2 meses. Ele falou assim: mulher, anda rápido, nós vamos perder o horário. Eu quero ouvir a pregação do pastor. Foi o pastor que mudou, irmãos? Não, foi ele que mudou. Às vezes a gente reclama da igreja, mas será que o problema não está na gente? A forma que a gente vê a igreja? Irmãos, aqui nos diz a palavra que o coração deles ferveu, e o nosso coração é aquecido com a própria palavra do Senhor, e às vezes a palavra do Senhor vai ser dura. Verso 25 nos diz o que? Honestos e tarde de coração. É a palavra assim: olha, vocês não têm noção não, vocês estão com problema mental. Já pensou se o pastor chegar aqui, pastor Ademir, e falar assim: vocês são todos lerdos de cabeça? Vai ter gente que vai levantar e vai dizer assim: quem és tu, ó pastor, falar com a gente dessa forma? Lembra de João Batista? O que chamava o pessoal lá? Raça de víbora. Já pensou o pastor aqui pregando, olhar para ele e falar assim: jararaca, bico de jaca, coral velha? Você vai gostar? Vocês vão sair da igreja, porque hoje em dia nós não aceitamos palavras duras, nós queremos palavras suaves. Uma palavra do Senhor vem como o quê? Como espada afiada de 2 gumes. Na verdade é um punhal. Vocês lembram do punhal? Só os antigos conhecem o punhal. É isso que a palavra de Deus faz. Quantas vezes eu prego a palavra? Nós tivemos um retiro do carnaval agora, dividimos sermões. Eu iniciei pregando sobre Moisés, e o pastor Rodrigo encerrou com Jesus na terça-feira, sobre o serviço, e dividiu para alguns irmãos para pregarem. Todos os irmãos, depois de acabar de pregar, sabe o que eles fizeram? Choraram. Todos eles choraram. Esse pastor não tem mais força nenhuma. Eu falei assim: você vê o que é bom para tosse, que a gente passa todo domingo. Quanto eu mais bato na igreja, mais eu apanho. Por isso que eu gostava de morar no fundo da igreja,
Acabava o culto, eu estava tão moído. Eu me arrastava para casa. Tomava um banho e deitava na cama, tanto que eu tinha apanhado. Mas com o coração realizado. Irmão, Jesus deu uma palavra dura, mas eles aqueceu o coração deles. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Essa palavra, irmão, para não se turbar diante da dificuldade, é para nós hoje. Não se turbe com a economia do país, não se turbe com os rumores de guerra. Crede em Deus, crede também em mim. E aí, essa necessidade de buscar o Senhor, um coração queimando, que nos diz lá em Jeremias 29:3: buscar-me-eis e me achareis, quando, irmãos, de todo o teu coração, com toda a sua força, de toda a tua alma. Buscar a Deus, ter sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Irmãos, o Itamar, lá na propriedade dele, que monte de cabrito, a pessoa do solão quente, sem chapéu, lá naquele lugar, e vendo o cabrito lá berrando por causa de água. Para o Senhor, a minha alma tem sede de ti, igual esse cabrito que anseia pelas águas. Assim como terra árida, exausta sem água, assim anseia por ti a minha alma. É assim que deve ser o nosso coração. Na semana, quando você está lá no seu trabalho e alguém te cutuca, fala: Senhor, faça-me amar esse irmão. Não, talvez nem seja irmão. Amar aquele que te cutuca. Tem gente que te cutuca na igreja. Comecei meu ministério, pastor, início de ministério, é grande mesmo. Cheguei com todo gás, porque eu era quem? A autoridade máxima constituída da igreja. A gente chega com poder na igreja. E aí eu fiquei sabendo que uns irmãos estavam falando mal de mim. E as pessoas não tinham coragem de contar para mim, contar para minha esposa. Aí minha esposa chegava para mim: estão falando mal de você. Eu não deixava falar não. Vou resolver agora. Chegava lá: aqui, você está falando mal de mim? Não estou não, tá assim, fala pro fulano tal. Pode parar aí. Estou fazendo trabalho, a igreja está crescendo, o que está querendo? Aí, ó, se você continuar assim, eu vou te levar no conselho. Saí, falei. Daí a pouco minha mulher disse: ó, estão falando mal de você, quem que é? Fulano, eu ia. Aí um dia falou: senhor, falaram que o Tiago está falando mal de você. Agora, ele vai ver o que acontece. Saindo de casa, chegou uma pessoa e disse: pastor, fulano tal está tentando suicídio. Parente minha. O senhor pode ir lá? Vou. Fui, passei a tarde inteira. No outro dia, falei assim: agora eu vou. Eu estou dizendo: pastor, fulano tal está enfermo, parente minha, o senhor pode ir lá orar? Posso. Terceiro dia tentando sair, não consegui. Falei assim: senhor, será que o senhor não quer que eu pare de ser do jeito que eu sou? E eu vi que nenhum daqueles que eu procurei eu resolvi. Eu piorei a situação. Aí a minha esposa chegou para mim: ó, estão falando para você. Ei, de hoje em diante você para de falar que estão falando mal de mim. Todo mundo na igreja tem direito de falar bem de pastor e falar mal de pastor. Então deixa falar, não me fala quem é, porque eu sou igual palha seca. Se você riscar o fósforo, eu inflamo. Eu pego fogo, facinho. Então não fala, deixa falar. E aquele irmãozinho que eu ia chamar a atenção dele, que eu não fui, final de ano, quem queria trabalhar na igreja, perguntei um papelzinho, aquele dia colocou que queria ser professor de escola dominical. Aí, na hora do conselho lá, quem é que vai tomar conta da maior classe do tempo, que era a classe das mulheres. A classe ficava no templo. As mulheres da SAF. E era a classe mais complicada que nós tínhamos. E aí, então, não estou falando que a SAF é complicada, não. Estou falando daquela igreja. Aí, então, eles falaram assim: agora, pastor, que ele não vai colocar lá, assim, vão colocar o diácono tal. Eu falei: não, pastor, o senhor está falando isso, que o senhor não sabe quanto que ele fala mal do Senhor. Eu falei assim: eu sei que ele fala mal de mim. Mas ele colocou no papel que quer lecionar. Vamos dar a sala para ele. Ele viu que é bom para tosse.
Não foi isso não. Vamos dar uma oportunidade para ele. Colocamos, se tornou o melhor professor de escola dominical daquela igreja. E tem uma coisa, quando alguém falar mal de mim, fala mal do pastor Elias, não. Hoje em dia, quando eu fico sabendo que alguém fala mal de mim, eu vou na casa da pessoa. Ô fulano, vem aqui fazer uma visita. Toma um café com a pessoa, conta as piadas, dá umas risadas, lê o texto da Bíblia, ora com ele e vai embora. Não falo nada, porque eu visito o pessoal mesmo. Irmão, sabe o que eu aprendi? A gente não consegue resolver nada. É só Deus que consegue. Quando a gente ora, Deus age. Eu tive que ir na frente da igreja pedir perdão aos irmãos, um por um. Ter ido na casa deles chamar a atenção deles. Não era minha função. Irmãos, quando fala que Jesus aquece o nosso coração, o salmista diz aqui, Salmo 119, verso 34, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração cumprirei. Lá em Ezequiel, capítulo 36, 26, diz, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E ainda o salmista, no Salmo 39, verso 3 diz, esbraseou-se-me no meu peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Quanto tempo que o seu coração não pega fogo na sua casa, lendo a palavra sozinho de você e Deus? A culpa está na palavra? Não. Quando eu fui para Moçambique, eu começava a pregar nas igrejas, as pessoas começavam a chorar. E eu perguntava assim para Deus, Deus, a Bíblia é a mesma, o pregador é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Por que aqui eles choram? Nas igrejas que eu pastorei não choram. Eu não entendi. Eu fui pastor em Alto Mundo Preto durante um ano. E quando eu estava subindo na serra, eu fui vendo muitas mangas, de um lado e de outra estrada. E quando eu cheguei lá, eu falei com o presbítero assim, vocês são muito felizes aqui em cima. Ele disse, por quê? Porque aqui tem muita manga. Ele disse, nós temos raiva de manga. Eu sou portão cheio de manga. Da mosca, não gostava de manga. Eu gosto muito de manga. Eu lembrei daquele texto do povo no deserto, sendo alimentado pela padaria celestial. Chegou um ponto que o povo disse o quê? A nossa alma tem fastio desse pão. Eu fui para Moçambique, as pessoas não tinham Bíblia, a gente dava a Bíblia gastava no lugar que a gente foi, ela gastava muito rápido. A pessoa lendo, ela vai rasgando. Nós fomos numa igreja, demos uma Bíblia para um pastor, que não tinha mais Bíblia para dar, só o pastor que tinha Bíblia. Hoje em dia nós temos tanta Bíblia, não temos, irmãos? Tem a Bíblia de Estudo de Genebra, tem a Bíblia da Mulher, tem a Bíblia Chat, tem a Bíblia Nova Jerusalém, a versão King James, tem a Bíblia do surfista, tem a Bíblia da criança, tem a Bíblia do empresário. Um tempo atrás tinha a Bíblia da Mara Maravilha, tinha a Bíblia do... Qual outra Bíblia, irmãos? Tem tantas Bíblias. Quem tem mais de uma Bíblia em casa? Todo mundo tem mais de uma Bíblia em casa. Quanto que lê sua Bíblia de capa a capa todo ano aqui? Não levante sua mão. Amém. O muçulmano lê o Alcorão várias vezes durante o ano. E nós dizemos que somos evangélicos, o povo da Bíblia, mas nós não lemos a Bíblia. Nós erramos. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.
Quando Jesus, irmãos, nos para, quando Jesus abre os nossos olhos, quando Jesus aquece o nosso coração, qual é o resultado? Vá para a Bíblia, verso 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: o que, irmãos? Paz seja convosco. O resultado, irmãos, é que há paz naquele que serve a Deus. Independente das circunstâncias, Jesus está sustentando a gente. Quando o rim dói, Jesus está com a gente. Quando as dores vêm, Jesus está com a gente. Jesus está com você, meu irmão? Bem? Você testemunha para os outros? Fui visitar o senhor Itamar Sher, pai de Itamar. Eu fui visitar a dona Nerli, é minha ovelha, mulher mais crente que eu tenho na igreja. Eu vou fazer visita a ela. Esses dias teve parada cardíaca, 90 e poucos anos. Cheguei a entrar no hospital. Primeiro coisa que eu falei assim: pastor, o senhor está bem? Sua família está bem? E sua esposa está bem? Está tudo bem. Aí eu fui visitar o senhor Itamar. Chegando na propriedade do Itamar, não sei se vocês já foram lá. Aí paramos o carro, então eu ouvi assim: pode chegar, pode chegar. Aí a gente não via ninguém. Aqui está falando pode chegar. Aí nós fomos chegando mesmo para a varanda lá da cozinha. Era um papagaio. E aí conversando para lá e para cá. Aí falando: o papagaio que mandou a gente chegar. Era um papagaio. Ele canta hinos. Aqui o papagaio está vivo ainda? Ah, que pena. Eu queria um papagaio aqui para mim. E aí então, falando papagaio, eu fui fazer a visita de um membro que estava fazendo aniversário. Na hora que eu estou lendo o texto, e começou: tirei o pão, gato, assim, atrapalhando. Aí o papagaio cantava hino. Na hora da gente ir embora, sabe o que o papagaio fez? Vai com Deus. Eu falei: papagaio crente. A gente tinha que conversar com o Ibama para liberar para todo crente ter um papagaio em casa, para a gente saber o que o papagaio fala, porque a boca fala, o coração está cheio. O papagaio fala, o dono da casa fala. Irmãos, que o nosso coração, que sai da nossa boca apenas palavras de vida, que o Senhor possa, que nós possamos entender que o Senhor quer nos parar assim, para meditarmos mais na sua palavra, preocuparmos mais com as pessoas, que Ele possa abrir os nossos olhos e vermos a glória do Senhor neste lugar, e que o nosso coração seja aquecido. Vamos orar? Querido Pai, nós oramos ao Senhor nessa manhã, agradecidos por 37 anos dessa igreja. Temos certeza, ó Pai, que lutas vieram, tribulações, aflições, mas o Senhor sustentou essa igreja. Talvez alguns passaram por um período dizendo que essa igreja não daria certo, mas como foi lido ontem, ó Pai, e foi lido hoje de manhã, quer dizer, as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. E assim, ó Pai, essa igreja que arromba as portas do inferno e prega a Tua palavra àquele que está cativo para ser libertado em Cristo Jesus. Pai bendito, possamos entender que o Senhor se preocupa conosco, o Senhor vê as nossas lutas, as nossas dores. O Senhor é um Deus que se importa conosco. Assim, ó Pai, eu não deixe que as preocupações do tempo presente venham sufocar a semente da Tua palavra, que os espinhos, que o calor, ó Deus, não deixe frutificar a semente em nossas vidas. Faça de nós lavoura frutífera, faça de nós homens que enxergam, ó Pai, que olham e que veem a glória do Senhor, a majestade do Senhor em todas as coisas, que nós possamos ver, ó Pai, a Tua graça e misericórdia, abençoar as vidas das outras pessoas através de nós. Pai bendito, venha aquecer o nosso coração. Pai bendito, nesta manhã o Senhor possa ter trazido uma palavra que despertamenta nossas almas, a fazermos mais por Ti, que possamos dizer como o salmista: esbraseou-se-me no meu peito, que no nosso peito, o nosso coração esteve como um ferro de fogo, que vem a queimar, ó Pai, e a arder, consumindo os nossos pecados, e nos despertando, agimos, ó Deus,
que quando servimos a Ti, a paz do Senhor estará sobre as nossas vidas. Ó Pai, assim, abençoe a Igreja Presbiteriana Filadélfia, a cada irmão e irmã que faz parte dessa obra e dessa seara deste lugar. Frutifica, aviva a Tua obra, Deus. É a oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém. Joaquim, né, Carlos? O pastor vai conhecer o Joaquim. Tu vai conhecer o Joaquim hoje. Papagaio do Carlos. Esse é o papagaio? Irmãos. Tirei para o lugar. Canta aí? Então tá bom. Vou fazer Irmãos, nós vamos finalizar nosso congregar nesta manhã. Deus abençoe a todos. À noite, 19 horas, você é convidado a estar com a gente. Oração silenciosa. Pedir ao pastor para estar à porta para receber cumprimento dos irmãos. Nós estamos concluídos. Deus abençoe em nome de Jesus. Oração silenciosa, sua e até a noite, se Deus quiser.